Olá, tudo bem? Bem-vindos a este webinar que vamos apresentar hoje. Bom, meu nome é Ximena, já nos vimos já semana passada, e esse tema é também continuando o tema que nós desenvolvemos semana passada. Se você perdeu por um acaso o webinar de semana passada, consulte nossas redes sociais e lá estará o webinar para que você acompanhe. O tema de hoje é Inteligência Artificial para Aerodefesa. Aprenda sobre a IA certificada com o MATLAB, certo? E para começar esse tema, como sabemos, a IA se tornou útil e muito bem-sucedida numa ampla variedade de tarefas. Você pode muito bem pensar aí quantas atividades que você realiza na qual a IA está junto. Isso também leva ao desejo de implementar algoritmos de IA em situações críticas de segurança, como aquelas que encontramos nas áreas automotiva, médica, aeroespacial, a parte de aerodefesa que vamos desenvolver hoje. E ao implementar nessas áreas, é importante explicar, verificar e validar o comportamento do modelo. Não é somente chegar e colocar uma IA, tem que seguir esses três procedimentos. E quais são os desafios? Bom, naturalmente, a verificação e validação de sistemas habilitados por IA envolve uma ampla gama de desafios, incluindo gerenciamento de dados, rastreabilidade, robustez, requisitos e muito mais. Isso é apenas uma amostra representativa de alguns dos desafios que podem surgir ao ter componentes de IA em seu sistema. Hoje, vamos nos concentrar em abordar muitos desses desafios. E para isso, apresento a agenda de hoje. Temos aqui esses 5 tópicos, certo? Vamos começar com certificação de IA em sistemas críticos, depois desenvolvimento e validação com as ferramentas MATLAB e Simulink que nos auxiliam para isso, automação de verificações de conformidades, há ferramentas também desenvolvidas pela Meteors para auxiliar essa parte de automação, um estudo de caso, já vendo já diretamente como certificar essa IA ou como está sendo a certificação da IA nesses sistemas críticos. E no final encerramos com IA certificado. Se você tem dúvidas, manifeste-se no chat, teremos o prazer de responder para vocês. Certificação de IA em sistemas críticos. Inovação com confiança. Apresento para vocês a área de aviação, tá? A tecnologia avançou a passos largos, reduzindo a carga de trabalho dos pilotos na cabine, tornando o voo mais seguro. Não faz muito tempo, era possível encontrar 4 pessoas na cabine de um avião, tá? E nesta imagem, vocês estão a ver, é um Boeing 707 que não opera mais comercialmente. Mas naquela época, além do piloto e do copiloto, era comum ter um engenheiro de voo e um engenheiro de navegação a bordo. Com a evolução da tecnologia, muitas tarefas foram substituídas por softwares, de modo que hoje em dia temos principalmente um piloto e um copiloto a bordo. Quantas vezes você já viu no corredor, às vezes o piloto ali passeando? E você fica, meu Deus, quem está dirigindo? E aí estão os softwares que foram desenvolvidos. Existem inúmeros benefícios com a incorporação da IA para trazer no futuro, incluindo operação com um único piloto, aplicações de manutenção preditiva, sistemas de reconhecimento de voz na cabine, detecção de objetos na pista, prevenção visual de colisões, voos autônomos e muito mais. Agora, não podemos projetar um componente de IA e usá-lo em um software aeronáutico. Não é chegar e, eu quero colocar e pronto. Não, não, não. Nada nisto. Existem regras, ou melhor, padrões a serem seguidos. O padrão aeronáutico relacionado ao projeto de software é definido pela DO 178C. Vamos falar muito sobre isso. Quizás você pode estar aqui, o que é essa DO 178C? Nunca ouvi falar. A DO 177C é a norma de software que descreve processos, atividades e tarefas de engenharia de software necessários para garantir que o software aeronáutico seja confiável, seguro e possa desempenhar funções pretendidas. A DO define 5 níveis de softwares baseados no impacto potencial de um erro de software na segurança ou operação da aeronave. Esses níveis são chamados níveis de garantia do projeto, ou DALS, né? DALS. E falarei mais sobre eles no decorrer da apresentação.
A DO 178C é amplamente aceita como norma de desenvolvimento de software aeronavegável e é obrigatória para softwares utilizados em aplicações de aviação civil em muitos países. A versão mais recente, a DO 178C/ED12C, foi lançada em dezembro de 2011 e inclui atualizações da revisão anterior, a DO 178B/ED12B, para refletir os avanços da tecnologia de software nos processos de desenvolvimento. Ao longo do histórico de serviço da DO 178C, com vários refinamentos baseados em experiências reais, A, B e C, como estão ali nos níveis, permitiu que a indústria construísse um nível de confiança no processo conforme definido pela norma. Então, a grande pergunta é: o que acontece quando adicionamos a inteligência artificial à equação como um componente de software? E aí vem aquela grande pergunta: por que a certificação da IA é um problema? São vários os objetivos da DO 178C que não podem ser aplicados diretamente ao software com IA. E aqui e ali, como a IA pode ser incorporada ao software e certificada ao mesmo tempo, de acordo com a norma? Como podemos construir essa confiança em novos métodos de verificação de IA? Pois bem, saiba você que a indústria e os reguladores para a certificação de IA estão trabalhando arduamente, incansavelmente, realizando progressos significativos para essa certificação de inteligência artificial. Na indústria aeronáutica aeroespacial, aqui temos a Agência Europeia para a Segurança de Aviação, a EASA, publicou 2 interações de seu roteiro de IA e trabalhou em conjunto com diversas empresas para produzir trabalhos pioneiros sobre a garantia de projetos de redes neurais e o uso de métodos formais para a garantia da aprendizagem da IA. A AFA, que é a Administração Federal de Aviação Americana, embora não tenha publicado tanto material complementar, também se mantém à vanguarda desses desenvolvimentos. E juntamente também com isso, a Metrics, juntamente aqui, nós somos um software chamado Simulink, oferecido pela Metrics, distribuído exclusivamente pela OpenCAD, está desempenhando um papel ativo no grupo de trabalho, de conjunto a Eurocai e a SAI, juntamente com a IASA e a AFA, né, que são importantes empresas e órgãos reguladores de aviação. O objetivo é elaborar uma nova norma de processo, a ARP 6983, para o desenvolvimento e certificação, aprovação de produtos relacionados à segurança aeronáutica que implementam a inteligência artificial. Essa norma ainda está em andamento e já foi adiada várias vezes, porque não é algo simples. E vamos ver aqui. E aquela pergunta: qual é a diferença entre o desenvolvimento de software com IA e o desenvolvimento de software tradicional? Pois bem, sabemos que para um software baseado em regras, o tradicional, temos definições e métodos bem estabelecidos para demonstrar a conformidade com os objetivos. Temos a DO 178C, assim podemos analisar algum código e rastreá-lo até os nossos requisitos, produzir métricas e cobertura e entender ou explicar seu comportamento. No entanto, este não é o caso quando uma IA é incorporada. De fato, existem 15 dos 71 objetivos da DO 178C que são incompatíveis com componentes de IA. Sabemos disso a partir do documento, eu deixo ali na rodapé desse slide, Working Group Efforts of STEM Concert, publicado em 2021. Assim sendo, gostaríamos de poder responder o que cada um desses conceitos significaria. Deste modo, essencialmente, existem lacunas conhecidas, mas como não temos nenhum novo padrão ainda, queremos ver até onde pode ir os padrões atuais. Podemos desenvolver um fluxo de trabalho para abordar a certificação de componentes IA usando padrões atuais? E a resposta é que, para aplicações de baixa criticidade,
podemos, se certas premissas sobre o fluxo de trabalho de desenvolvimento de IA forem aplicadas. Na verdade, se acredita firmemente que focar na compreensão dos limites do padrão atual ajudará você e a sua empresa, a sua organização, a se antecipar quando os novos padrões forem lançados. Bom, aqui também temos este trabalho aqui é uma pesquisa conjunta da TUM, a Metros e a NASA, realizada principalmente por Konstantin Dmitriev, desenvolvedor da Metros e pesquisador associado à TUM. A intenção é adotar uma abordagem de certificação incremental, alavancando os padrões existentes, começando com o fluxo de trabalho de IA, DALD, né, que é o Design Accuracy Level, de baixa criticidade. Isso nos permite, principalmente, reduzir os números de objetivos e habilitar a verificação de caixa preta. Aqui na tabela, como vocês podem ver, podemos ver as diferentes categorias de falha, o nível de garantia do projeto, DAO, correspondente e seus objetivos do 178C. Podemos também aqui observar que para a DAO-D precisamos cumprir 26 objetivos para certificar o componente de software. Observe que para um nível de criticidade mais alto, a DAO-A, precisamos cumprir 71 objetivos. Quanto à etapa 2, que será mais abordado a seguir na apresentação, aproveitaremos os padrões existentes e as estratégias de mitigação arquitetônica que será desenvolvidos mais adiante. Então, vamos aprofundar na etapa 1, que é o fluxo de trabalho de IA na DAO-D de baixa criticidade. Aqui vamos adotar a abordagem de caixa preta, DAO-D, certo? O que seria isso? Para DAO-D, podemos tratar o componente de software como uma caixa preta, que você vê ali. Podemos ter o código-fonte não IA tradicional, código objeto de software, pronto para o uso, modelos de IA e o código-fonte de IA, todos reunidos em um código objeto integrado. Tá bom? Não precisamos saber nada disso de fora para DAO-D, só lá dentro. Podemos simplesmente encará-lo como uma caixa preta. Temos nossos requisitos de software de alto nível, dos quais derivamos a arquitetura de software. E dentro dessa arquitetura de software, algum componente é nessa caixa preta. Também se desenvolverá testes a partir de nossos requisitos de alto nível para testar a caixa preta. Em resumo, a origem do código-fonte e do código-objeto não importa. E, portanto, a verificação de caixa preta, de acordo com a DO 178C, atenderá a todos os objetivos. Certo? Aqui apenas temos um trecho dessa análise de conformidade aqui desse lado. Vou até apontar aqui para vocês, desse lado aqui, certo? Análise de conformidade, tá? E como você pode ver, por exemplo, para DAO-D, você pode omitir os objetivos 4 e 5, tá bom? Voltando aqui para a nossa apresentação, continuando. Como vai ser esse processo agora? Esse processo de desenvolvimento agora tem um formato em W, adaptado com o ciclo clássico em V. Quem esteve no webinar da semana passada, eu reforcei ali o V da engenharia. Agora, para aplicações com IA, agora vem desenvolvimento em formato em W, certo? Que é um aspecto que está sendo analisado nesse formato. O processo de desenvolvimento em formato W é a estrutura desenvolvida pela EASA, o órgão europeu, para adaptar o ciclo clássico em V às aplicações de IA. E adotarei aqui ao longo dessa apresentação. Como você pode ver, esse processo começa com a alocação de requisitos para o componente de IA, passando para o gerenciamento de dados e chegando ao treinamento do modelo, que é aqui lá na base. Em seguida, temos uma etapa fundamental referente à verificação do modelo de IA e do processo de aprendizagem, para então passar para a implementação, integração e testes dentro do sistema maior em projeto, certo? Outra coisa bem interessante que observe aqui, que esse processo de desenvolvimento em formato de W é simultâneo e pode coexistir com o ciclo em formato em V, que você vê ali em lilás, que normalmente vemos em componentes não relacionados a IA,
Assim, por exemplo, a partir dos requisitos do sistema ou subsistemas, derivaremos ou alocaremos requisitos ao componente de A e seguiremos o diagrama em formato de W. Ou se for um item não relacionado a IA, seguiremos o ciclo V tradicional. Reforçando aqui novamente, colocar o apontador, temos aqui o ciclo em W, certo? Para quando tivermos a IA ali relacionada, que também esse ciclo em W, como foi dito aqui, também naturalmente vemos ali simultaneamente o ciclo em V, certo? E aí você pode perguntar ali, né? Lá na frente, como eu vou apresentar aqui daqui alguns slides, o estudo de caso, vou os guiar pelas várias atividades que devem ser concluídas para certificar um sistema com um componente de IA. Esse problema de otimização consiste em uma função objetivo que desejamos minimizar. Por exemplo, um RMSE, um modelo matemático complexo, ou seja, um modelo de machine learning ou deep learning e um conjunto de dados. Portanto, para verificar o modelo de IA resultante, são necessárias várias atividades específicas que não estão presentes no V convencional. O ecossistema da Metro suporta essas atividades e, como mostraremos aqui no próximos slides, possibilita um fluxo de trabalho que alcança a conformidade do DO, que é o documento de orientação. O ecossistema Metros também, né, além de suportar isso também, né, para o DAO-D, o nível de criticidade que será o foco dessa sessão, as atividades de verificação para componentes de IA são testar a precisão do modelo em um conjunto de testes separado. Desde que o modelo atinja esse desempenho suficientemente alto, em um conjunto de testes separado, podemos estar um pouco confiantes para a generalização do modelo para a tarefa em questão e na correção de sua funcionalidade. Não se preocupem, nos slides, quando eu apresento o estudo de caso, isso fica muito mais compreensível, tá? Como ir desenvolvendo seu software com IA nesse ciclo W, tá? Mas antes de entrarmos no nosso estudo de caso, vamos apresentar aqui quais são as ferramentas da Methods para esse desenvolvimento e validação. Bom, do requisito ao código embarcado, com cobertura e evidências. Aqui apresento algumas ferramentas que a Methods já tem para isso, para te auxiliar. Na webinar passada, falei muito um pouco dos Requirement Toolbox, certo? Tem outros também da família Simulink, tem também a família do Polyspace. E nesse próximo slide, vou destacar alguns aqui utilizados, tá? O Workflow do DO 178, que é essa cobertura do DO 78, o Simulink Coverage, e também teste baseado em requisitos, a junção do Simulink Test mais Requirement Box. Isso vai fazer muito sentido aqui, porque no estudo de caso, eles aparecem, e aqui fica e você vai compreender muito mais simplesmente. A DO Qualification Kit, que quizás muito não conhecem do que é. Bom, é um kit de qualificação da Metrics, que essa ferramenta vai te auxiliar a certificar softwares e hardwares para aeronaves e sistemas de solo. Ela oferece a documentação e os testes necessários para garantir que as ferramentas de programação, como Simulink, Polyspace, atendam a padrões de segurança muito rigorosos. Em resumo, ele simplifica o processo de aprovação de sistemas eletrônicos complexos, fornecendo um pacote de documentos e testes que agilizam a certificação por órgãos reguladores. E ele tem alta conectividade com o Polyspace, que na parte da otimização vou apresentar para vocês. E aqui temos o Simulink Coverage, que também é uma ferramenta da Metrics, que mede a qualidade dos testes feitos em modelos e códigos de programação. Ajuda aqui a descobrir se os testes estão completos, identificando áreas que não foram cobertas. Em outras palavras, é como um inspetor, que garante que o código e o modelo de um sistema sejam testados de forma exaustiva, ajudando a encontrar falhas e garantir que tudo funcione como deveria antes do produto ser lançado. Outras ferramentas aqui também que ajudam, aqui vamos falar de duas. A primeira aqui, como está na figura, é o Simulink Test, que ajuda a criar e executar testes para modelos de simulações, código e hardware.
inclui planilhas, provas de simulação, referência, equivalência e permite realizar provas como software in the loop, processor in the loop e hardware in the loop, em tempo real. Simplifica todo esse processo de testagem, permitindo otimizar testes, gerenciar os resultados e garantir que tudo funcione corretamente. É como um laboratório de testes virtual que assegura a qualidade e a segurança de um sistema. Já o Requirement Box, ele vai te auxiliar a gerenciar os requisitos de um projeto, que são as especificações do produto final que o produto final precisa fazer. Permite rastrear a conexão entre os requisitos e o design do sistema, o código e os testes. E se um requisito mudar, a ferramenta mostra o impacto dessa mudança em todo o projeto. Basicamente, atua como um gerente de requisitos, que garante que o que foi pedido seja realmente construído e testado. Entramos aqui na parte de automações, verificações e conformidades. Aqui apresento um produto para vocês, o chamado Polyspace, que ele nem precisa de MATLAB Simulink para funcionar, para rodar, tá? Quizás muito aqui nunca ouviram falar, venha a ser a oportunidade. Menos planilha, mais um clique. O Polyspace fornece uma cadeia de ferramentas para auxiliar na qualidade do software, tá? E o Polyspace são dois produtos, tá? Temos o Polyspace Code Prover e temos o Polyspace Book Finder, tá? Na qual nos te vai permitir a fazer Polyspace Test e Polyspace Access. Vou falar um pouquinho aqui nesse slide da família desses dois produtos que compõem o Polyspace. Polyspace Code Prover, com base na interpretação de observações sólidas, esta ferramenta é usada para comprovar a correção do software em tempo de execução, incluindo vulnerabilidade de segurança. Pode ser usada para substituir muitas atividades de teste, como fuzzing e teste de robustez. Também calcula muitas propriedades de código úteis para testes mais precisos, como testes de limite, exigidas pelos padrões de certificação. E nos padrões de certificação, estamos falando ADA, o DO 178C, MISRA, tá? Desde na parte de automobilística, aeroespacial, certo? Agora o Polyspace Book Finder. Com base em métodos formais, analisa o código-fonte para relatar mais de 30 bugs de softwares e vulnerabilidades de segurança distintas. Aplicar padrões de codificação, como MISRA, DO 178, né, e tal, e calcular métricas de código e fonte, certo? Então, o Polyspace ele pode te auxiliar no desenvolvimento de software embarcado e também ele também atua também integrado durante todo o desenvolvimento do SDLC, do Software Developer Life Cycle, né, que é o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Então, isso também garantia a parte de segurança, ok? Vamos então para o nosso estudo de caso, né? É bastante informação, respira aí, que agora vem showtime. Estudo de caso, né? Vamos aqui, classificador de sistema de pista, tá? Certificação de sistema aéreo, né? E aqui vamos usar o Deep Learning, ok? Bom, o sistema aqui que usamos, como exemplo, é o classificador de sinais de pista, um sistema simples de reconhecimento visual de sinais. Ele é de baixa criticidade, nível DALL-E, recordando lá os primeiros slides, quando foi apresentado os níveis, né, de DAL, e não controla a aeronave, apenas fornece suporte à decisão do piloto durante o táxi. Lembra? Tem algumas coisas ali na pista, ele vai dar aquele suporte mostrando, olha, isso aqui é um objeto, daqui é uma pessoa, né, essas coisas, tá bom? Para isso, o sistema utiliza uma câmera frontal, tá? Na qual capta imagens que são processadas e alimentadas em uma rede neural, né, uma rede Deep Learning, especificamente uma rede YOLO, e esse papel da rede é localizar e classificar os sinais, identificando se
são obrigatórios em vermelho ou informativos, que seria em amarelo, tá? Mas ainda aqui sobre isso, o sistema é composto, como vocês veem ali no diagrama de blocos, em 3 partes principais. O sistema completo, que vai da câmera ao visor, o componente de machine learning, né, que é a rede neural ali, de deep learning, e os dados, certo? É importante notar que as imagens para o conjunto de dados foram geradas sinteticamente para simular diversas condições de voo. Neste projeto também foram utilizados o Deep Learning Toolbox e o Do Qualification Kit, que nos permitem demonstrar como esse tipo de sistema pode ser verificado e certificado. E aqui vamos começar aquele W, né, que foi apresentado para vocês, certo? Bom, nesse pedaço aqui, o que vamos fazer? Escrevemos um conjunto de requisitos no Requirement Box. Lembra que eu apresentei essa ferramenta para vocês? Para este problema. O Requirement Box, como eu já havia dito, permite definir requisitos do sistema e alocá-los ao componente de IA. Podemos ver aqui que temos requisitos funcionais do sistema e requisitos operacionais do sistema. Tá? Esses requisitos de sistema derivados do processo de sistema do ARP 4754A e precisaremos alocá-los ao componente ou ao sistema. Temos requisitos, deixa eu voltar lá, passou rapidinho, né? Temos requisitos funcionais, o que meu sistema precisa fazer, temos requisitos operacionais, que seria que o contexto meu sistema deve executar. Portanto, escrevemos um conjunto de requisitos de sistema que prevemos que você precisará para tal sistema. E como você pode ver, existem requisitos funcionais, como latência de detecção e precisão de detecção, quantos sinais o sistema deve ser capaz de detectar e sobrepor simultaneamente. E também vemos requisitos de domínio operacional do sistema, coisas como em quais aeroportos esperamos que esse sistema esteja operacional, condições de iluminação, etc. E continuando aqui, se vocês podem ver no cantinho aqui, no cantinho meu esquerdo, né? Você vê ali em qual quadradinho daquele W de desenvolvimento estamos. Agora aqui, usando o editor de requisitos, pegamos nossos requisitos de sistema, por exemplo, o requisito de condições climáticas, e podemos vinculá-los diretamente aos nossos requisitos de dados. Então, aqui temos nossas 4 condições climáticas, tá? Que seriam neblina, neve, chuva e a outra parte na parte de horizontal. E podemos vincular esses requisitos a 4 requisitos separados nos dados, tá? Com isso, né, definido isso, passamos para o outro degrauzinho aqui, como vocês podem ver, vou até apontar aqui para vocês, aqui do nosso W, certo? Que foi apresentado. Agora, aqui a gente tem os requisitos de dados do mapa. Para realmente vincular esse requisito às próprias imagens, tá, de dados, criamos uma tabela de rastreamento de dados. Essa tabela é gerada automaticamente a partir de um script MATLAB, que reúne todos os IDs de requisitos de dados com os dados gerados sinteticamente correspondentes. Ao gerar esses dados sintéticos, há metadados na construção com os requisitos atendidos para cada uma das imagens geradas. Por exemplo, digamos que eu crio uma imagem no aeroporto de São Paulo com condições climáticas favoráveis, esses IDs de requisitos de dados serão marcados nos metadados, tá? E então, em cada ID desses requisitos de dados, pesquisamos no conjunto de imagens que geramos, extraímos todas as imagens que possuem ID de requisitos de dados correspondente e, em seguida, criamos uma referência a essas imagens por meio do Image Data Store do MATLAB, que é um app bem interativo e bem legal, tá? Assim, tomamos como exemplo condições climáticas favoráveis. Aqui, neste exemplo, são mais de 114 imagens correspondentes a uma condição climática favorável, e todas elas são mantidas por referência nesse Image Data Store, tá? Isso mostra como podemos vincular os requisitos do sistema aos requisitos de dados e até aos próprios dados. E para ir no nível de dados, podemos simplesmente clicar no hiperlink
abrir Data Store, que abre o aplicativo Image Labeler, tá? E como que é esse aplicativo? Aqui está esse aplicativo aqui, certo? E por meio do qual, deixa eu ver aqui, aí não é esse ainda não roda, não é o videozinho. E esse aqui, esse aplicativo, este é o meio pelo qual podemos agora verificar a exatidão desses dados. Queremos verificar se as imagens que geramos estão corretas, ou em termos mais gerais, se as imagens associadas a IDs de requisitos de dados específicos estão corretos, tá? E para calcular essa cobertura de dados, o que nós fazemos? Agora extraímos os requisitos e os vinculamos aos objetos no MATLAB. Também podemos usar ferramentas estatísticas, né? O Statistic Machine Learning, também podemos utilizar ali para representar essas distribuições de requisitos por cobertura. E, novamente, nem precisa, tem um app ali de classificação, de tal, que você nem precisa escrever linha de código, só com simples cliques low code, você tem todo esse estudo. Podemos ver que a condição de tempo bom, como tínhamos 114 imagens, agora observamos que esse gráfico do histograma unidimensional muito simples, que podemos ter um número desproporcional de imagens em condição de tempo bom em comparação com chuva, neve, nevoeiro. Portanto, isso pode ser sinalizado aqui, ou talvez em um estágio posterior, quando estivermos verificando a precisão da rede treinada, que podemos não ter cobertura suficiente, está faltando mais dados de chuva, neve, nevoeiro, situações mais críticas, né? Claro que essa é uma visão unidimensional e essas são altamente correlacionadas entre si, visto que estamos gerando imagens com múltiplos requisitos. Poderíamos potencialmente, né, examinar uma visão dimensional mais ampla para obter uma melhor compreensão da cobertura. A outra coisa que isso nos permite fazer é identificar quaisquer requisitos ausentes ou qualquer viés que prevemos que possamos estar observando no conjunto de dados. E aí vem a parte de revisar essa correção dos dados, né? Voltamos ao uso do aplicativo Image Labeler. Você pode usar para corrigir problemas com caixas delimitadoras, né? Como vemos aqui, certo? Ou rótulos, como redimensionar e mover caixas ali, excluir, alterar rótulos. Ao realizar esse processo de geração de dados sintéticos, né, obtivemos uma posição incorreta dessa caixa limitadora, que podemos corrigir manualmente, simplesmente arrastando enquanto revisamos o conjunto de dados. Como vemos aqui, né, aqui estava incorreta essa caixa, só arrastamos aqui e colocamos ali direitinho onde precisa vir estar. E então, também podemos comparar os dados revisados com o conjunto de dados original e ver quantas caixas movemos. Definimos a tolerância como um deslocamento de 5 pixels da caixa. E aumento dos dados, né? Melhora a precisão da rede, transformando aleatoriamente os dados de treinamento originais durante o treinamento. Assim, ao usar esse aumento dos dados, você pode adicionar mais variedade aos dados de treinamento sem precisar aumentar o número de amostras. E aqui se aplicou o aumento de Hitler, de cor, no espaço HSV, e um escalonamento aleatório em 50%. E aí vem aquele outro pedaço aqui, se você está acompanhando aqui desse canto aqui, aonde estamos aqui no nosso W de desenvolvimento, certo? E o que agora vamos fazer aqui? Aqui começamos a parte de gerenciar, treinar e verificar o processo de aprendizagem, tá? E quais são as ferramentas que a Metros pode te ajudar nessa interatividade, permitir que você seja mais produtivo. Aqui temos os aplicativos Classification Learning, a parte de treinar essa linguagem, né, de fazer esse treinamento. E é claro, também destacando, como aqui embaixo, você também tem toolboxes especializadas para acelerar, né, utilizando GPUs e a nuvem. Tá? Vamos falar aqui do gerenciar. Vamos começar pelo gerenciar. Neste ponto, precisamos criar uma arquitetura para começar e analisar o desempenho de diferentes variações da rede. Com base nos requisitos do componente de IAR, aqui especificamente é o Deep Learning, decidimos usar a família YOLO para este exemplo.
Esses modelos exigem que estimemos caixas de ancoragem como parte do hiperparâmetro, tá? E essas caixas de ancoragem são um conjunto de caixas delimitadoras pré-definidas com determinada altura e largura. São definidas para capturar a escala e a proporção de classes de objetos específicos que você deseja detectar e normalmente são escolhidas com base nos tamanhos do objeto em seus conjuntos de dados de treinamento, certo? E após se estimar diversas caixas de ancoragem, treinamos várias redes YOLO com hiperparâmetros padrão. Depois da parte de gerenciar, ainda continuando na parte depois de gerenciar, vemos aqui o treinar. Treinamos diferentes detectores de objetos baseado em YOLO. E aqui você vê parte da saída que estamos detectando. Podemos verificar que o gráfico de progresso de treinamento aqui, mostrando a convergência deste YOLO versão 2, e também reportamos todas as informações em uma tabela. Portanto, para a certificação, você, claro, que deseja ter o registro desse treinamento e poder exportar todas essas informações para um PDF, por exemplo. Já para o YOLO versão 3, né? Aqui se treinou um modelo com essa nossa estrutura de treinamento personalizada, o que permite obter mais controle sobre o processo de treinamento. Assim, por exemplo, para treinar redes de detectores de objetos, é preferível termalizar a inicialização da rede. Configuramos uma iniciação aleatória, mas então começamos com uma taxa de aprendizado muito baixa, de certa forma, e vamos aquecendo esses pesos, tá? Aqui, por exemplo, né, foram 100 primeiras interações e em seguida seguimos para o processo de treinamento padrão, e descobrimos que isso melhora a convergência geral. E completamos todo esse treinamento também com um detector numa versão YOLO V4. E depois de treinar, vamos verificar. Chegamos à etapa de verificação do processo de aprendizagem. E para a verificação o dado, que este é um componente da UDI, exigimos apenas uma precisão geral nesses modelos. Então, definimos isso como parte de requisitos do sistema e, em seguida, derivamos para os requisitos de componente de A, que o modelo deve ter precisão média por classe de pelo menos 95%. Essas curvas de precisão e call, bastante típicas para modelos e detectores de objeto, e podemos ver que o YOLO V4 não atende a esse requisito. No entanto, como ver ali nos gráficos, o YOLO versão 2 e YOLO versão 3 atendem esse requisito para todas as classes, portanto, usaremos o modelo YOLO V3 para implementação e, por fim, para o sistema final. Chegamos agora, então, temos comentando o implementar sem erros de codificação. Caso você não saiba se temos uma estrutura exclusiva de geração de código, que permite que os modelos desenvolvidos em MATLAB ou Simulink sejam implementados em qualquer lugar, sem a necessidade de reescrever o modelo original. São toolboxes específicas, tá? Que com um clique já te converte esse código para ser embarcado, certo? Eliminando erros de codificação e representa um enorme valor agregado, ok? E como você pode ver, CPU, GPU, FPGA, tá bom? E agora outra coisa interessante também, acompanhando o W, como você pode ver aqui nesse canto, o W ali do desenvolvimento, quantização e compreensão e geração do código. Nesse nosso exemplo, podemos implementar em GPU ou CPU. Você pode usar técnicas de compreensão do modelo ou quantitização, permitindo quantizar pesos, vieses, ativações de camada para tipos de dados escalonados com precisão reduzida. Podemos ver aqui que para este YOLO V3, certo? Que selecionamos, o tamanho do modelo em termos de seus parâmetros é reduzido por um fator de 4, que é que esperamos quando quantizamos de ponto flutuante into 8. Como o modelo possui muitas camadas convolucionais, podemos fazer bastante compreensão aqui.
tá? E enquanto avaliamos a precisão do modelo quantizado, descobrimos que os valores médios de precisão recall não caem muito e ainda mantém o requisito de 95%. E assim, você pode gerar um código C, C++, CUDA ou HDL a partir dessa rede quantizada. Isso auxilia e muito, tá? Nessa redução, quantização e compressão do código, tá bom? Bom, continuando aqui também, como aqui, ó, geramos o nosso código CUDA, entre 8 para essa rede quantizada, tá? Parte do processo de verificação consiste em gerar este relatório de geração de código e tê-lo como um dos nossos artefatos de certificação. Novamente, estamos quase terminando, estamos aqui começando a subidinha do lado esquerdo do nosso W, tá? E aqui, você pode também integrar o seu modelo de IA com o Simulink. Nesse videozinho aqui mostra isso, né? Você quer integrar esse modelo, vamos usar o Simulink, que basicamente ele está ali no centro, você pode ver o detector de objetos do Deep Learning, que treinamos, e agora temos alguns blocos aqui diferentes, certo? Treinamos um bloco de aquisição de dados, um bloco de visualização que assume o papel do chefe de exibição, e estamos apenas passando um monte de imagens por meio de inferência em execução, ou simulando o que deveria ser a saída da rede. Ok? Continuando, quase ali, estamos quase no finalzinho do nosso V aqui, do nosso nem V, né? Do nosso W, certo? O que vem agora? Aqui agora estamos verificando os requisitos. Lembra do Requirement Box? E à medida que avançamos etapas finais do diagrama em W, vamos passar para o processo de verificação de requisitos, certo? Tínhamos todos os nossos requisitos, eles estão ali. E agora, cada um desses requisitos, escrevemos testes unitários e vamos executando. Depois de fazer tudo isso, tanto no nível do sistema como no nível do componente, vemos que se há algum requisito não atendido, certo? E se tem alguma imagem ali, se tem algum problema, você pode ali novamente arrumar, ver o requisito. Então, essa é a facilidade de usar o Requirements Box, ele vai te mostrando, atendeu o requisito, não atendeu, né? Como está aqui, certo? Em alerta, ok? Novamente aqui o videozinho mostrando. Ele está verificando aqui novamente quais que não foram atendidos, em que nível de criticidade, certo? Rodando testes ali, quais testes que foram rodados, rodando novamente. E o mais legal de tudo isso é que você tem um controle de tudo isso, certo? Essa é bem a facilidade do Requirement Box, ok? E quase encerrando nossa apresentação, tem 2 slides que terminam aqui para vocês também. A IA certificável. Como é a abordagem aqui, né, adotada pela IASA, a AFA, né, até ter um documento já pronto sobre a certificação de IA, lembrando que isso está em construção, né? Então, aqui é tratar ali da caixa preta, certo? A certificação da ALSI, que exige um nível de rigor muito maior na verificação do seu modelo de IA, né? E o motivo é a criticidade, né? Então, tratando ali, né, como nos slides iniciais, tratando ali, esquecendo afora, e você definindo os critérios ali e utilizando ali as toolbox. Isso te já dá um preparo para o que está por vir quando vier essas normas já específicas, já que, lembrando sempre, isso ainda está em construção, mas mesmo assim, nós temos aqui as ferramentas que podem te auxiliar nisso. Você pode também se perguntar, né, por que é tão importante ter uma IA certificada nesses sistemas críticos como da aeronáutica, da aerodefesa? Aqui eu separei 7 pontos que são muito importantes. A segurança é inegociável, a confiabilidade operacional, isso também é inegociável. O terceiro item também,
transparência, explicabilidade, né? A certificação vai te garantir a rastreabilidade e justificativas claras do modelo, a conformidade regulatória, atender às normas, é indispensável para aprovação, certo? Outra coisa também, a redução de riscos de responsabilidade. Empresas evitam litígio, prejuízo. Um sexto item, aceitação do mercado e confiança do usuário, certo? Sistemas certificados aumenta a confiabilidade de operadores, fabricantes, clientes. E o sétimo item, escalabilidade e inovação sustentável. Uma IA certificável abre caminho para ampliar aplicações, recomeçar processos de validação do zero, acelerando o ciclo de inovação. E aqui até deixo uma frase aqui bem que nesse estudo minha, inovação só vira confiança quando a ferramenta também é certificável. Bom, gente, esse é o nosso webinar de hoje. Nossos clientes que nós temos aqui em diversas áreas, também na parte também bancária, não somente em empresas, em universidades, institutos, tá? Muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado. Fico aberto a dúvidas, temas que vocês querem que venhamos desenvolver, ok? Muito obrigada. Muito obrigado, Ximena, pela sua apresentação. A todos presentes, muito obrigado pela presença. A todos que ficaram até o final da apresentação, receberão um certificado de participação. A apresentação será disponibilizada em breve no nosso canal do YouTube, você poderá assistir novamente. E para quem está pedindo, os slides da apresentação ou algum material referente à apresentação será disponibilizado via por e-mail, tá bom? Nós agradecemos a todos pela presença. Deixamos aqui mais um espaço para dúvidas. Tem alguém com mais alguma dúvida? Aliás, Bruno, é bom comentar que quando esse vídeo for postado em nossas redes sociais, o exemplo apresentado aqui do estado, o caso de estudo, vai estar também ali o link para que vocês tenham acesso sobre esse desenvolvimento, ok? Está certo, Ximena. Pessoal, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Está dado o encerramento da apresentação e até a próxima. Fique por dentro, do nosso canal do YouTube e da nossa página de eventos das nossas próximas apresentações. Muito obrigado a todos e até a próxima.